Vamos lá, vocês têm dúvida em relação a alguns diagnósticos? Quando que eu apresento isso? Quando que eu penso em algum diagnóstico? A gente vai falar daqueles transtornos que os sinais, eles devem estar presentes desde a infância, que são os transtornos chamados do neurodesenvolvimento. Fica aqui comigo. É muito comum vocês me perguntarem alguns sinais, por exemplo, do próprio TDAH, desde quando eu percebo, eu tô adulto e eu percebo problemas na minha atenção, na minha memória. Então vamos falar dos transtornos do neurodesenvolvimento. O que significa isso, Lara? São os transtornos que são enquadrados naqueles transtornos em que os sinais deles devem estar presentes desde a infância. Aí a gente vai ter uma diferença um pouquinho entre as idades, né? Mas pensem comigo que é o mais importante aqui. Tem que estar presente desde a infância. Então a gente vai pensar desde antes dos 10 anos de idade, tá? Eu vou falar de alguns deles. O TDAH que eu falo com vocês aqui quase que semanalmente, né? Então a gente vai conversando sobre os sinais, enfim, prejuízos todos do TDAH. Então o TDAH é um dos transtornos do neurodesenvolvimento. O que significa isso? Que esse transtorno, todos esses que a gente vai falar, eles têm características biológicas, então eu tenho uma disfunção biológica e eles estão presentes, ou seja, eu tenho sinais de qualquer um deles desde a infância. Então a gente pode falar, por exemplo, do transtorno do espectro autista, é o TEA. A gente já vai ver sinais preditores do bebezinho. Então no bebezinho ali com 8, 10 meses eu já consigo identificar alguns sinais, ou os profissionais que acompanham, o pediatra que acompanha essa mãe, esse bebê, ele já consegue observar alguns sinais importantes, ou seja, quando você é adulto, chegar na vida adulta, ele obrigatoriamente já tem que ter apresentado esses sinais durante o desenvolvimento dele, durante a infância. Nem todo TEA vai apresentar sinais já bebezinho, mas a gente sabe que pode acontecer. Se não acontecer tão precocemente, vai acontecer um pouco mais ali na frente, mas ainda será na infância. Então, quais são os transtornos do neurodesenvolvimento aí para facilitar para vocês? O TEA é um deles, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a deficiência intelectual, tá? Então, são aquelas pessoas que vão ter o rebaixamento cognitivo, né? Que vão ter problemas aí relacionados à inteligência. A gente também vai poder já avaliar e já ter os sinais ali importantes para um diagnóstico de altas habilidades também, então que é oposto, né? Se eu tenho a deficiência intelectual em que eu tenho um déficit cognitivo, nas altas habilidades essa criança ela vai apresentar habilidades acima da média em algumas áreas, então a gente também avalia e diagnostica já na infância. Os transtornos de aprendizagem, né, que vocês conhecem como a dislexia, que é a dificuldade em relação à leitura e às vezes até a pronúncia em relação a letras, a descalculia, né, que está relacionada aos números, então a dificuldade de identificação em relação aos números, tá? Os transtornos de linguagem, então a gagueira, os atrasos de fala, então os transtornos de linguagem também fazem parte dos transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Então transtorno de aprendizagem, de linguagem, deficiência intelectual, TDAH, TEA, TIC, então também que são aquelas crianças ou adultos que apresentam tiques mesmo que a gente consegue identificar, então por exemplo, piscar os olhos, então movimentos ali repetitivos. Esse também é um transtorno que faz parte, aí se enquadra nessa classificação de transtornos do neurodesenvolvimento. O que significa isso? Que esses sinais, eles têm que estar presentes desde a infância. Tá? Então isso vai facilitar vocês. Ai, Lara, será que eu tenho TEA? Será que eu tenho TDAH? Será que eu tenho algum outro transtorno? Vocês precisam pensar. Eu tenho dificuldades? A dificuldade está presente desde que eu era criança? Meus pais conseguem relatar? Meus pais conseguem dizer como é que foi minha vida escolar? Meus irmãos? Enfim, o que você mesmo consegue se lembrar? Isso vai ser fundamental para você conseguir ter informações importantes em relação, né, seu histórico de vida e a gente então poder entender, se for o caso, diagnosticar alguém com qualquer um desses transtornos, porque os sinais devem estar presentes desde a infância. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se tiver dúvida, comenta aqui comigo. Até o próximo.